ou eu chorava ou eu dormia. Então, se eu estava acordada, eu estava chorando. Se eu não estava chorando, eu estava dormindo. E foi muito difícil, porque eu me senti assim, como que eu sou mentora de comunicação? Como que eu falo de atitude comunicativa, que é inclusive um dos capítulos do livro? Como que eu falo de posicionamento se eu não estava me escutando? Se eu estava adoecida sem perceber que eu estava adoecendo? Como que... Enfim, eu perdi capacidade funcional, eu tentei voltar ao trabalho da gestão por 3 vezes, não consegui. Numa das vezes, eu tive uma crise de pânico dentro do carro, indo para uma outra reunião. E ali foi quando eu disse para a psiquiatra: o sinal que eu emito, quem está assistindo e está me vendo aqui, a hora que eu comecei a falar, nos primeiros segundos já decidiu se ia ficar me ouvindo, Uhum. por conta do sinal que eu mando. E alguns sinais são favoráveis, se as pessoas me ouvirem, outros sinais são desfavoráveis. Concordo. O autoconhecimento comunicativo, ele vem a partir disso, de você conhecer esses sinais. Só que esse sinal, ele não vem assim, eu tô com o ombro caído. Só. É assim, se eu tô mais triste por conta de alguma situação que aconteceu na minha vida, na minha família, e eu não tô sorrindo tanto, eu vou... Então, assim, eu vou emitir um sinal que tem relação com a minha essência e com as minhas emoções. Isso, quando eu voltei ao trabalho, eu tive que passar por um processo de acreditação, que é um selo de qualidade, que é um negócio super importante, mas super estressante, com várias questões. E aí eu passei por aquilo, a gente recebeu a manutenção, a gente já tinha um selo, a gente recebeu a manutenção desse selo, e daí eu falei, acho que não dá mais. E aí eu já tinha tido, as pessoas iam falar comigo, o coração vinha aqui, eu olhava um e-mail, não sabia para quem que eu tinha que responder. Eu era tomadora de decisão Uhum. local, Uhum. e, né, assinava coisas importantes relacionadas a dinheiro público, então contratos com fornecedor, prestação de serviço. E aí eu falei, a chance de eu fazer uma coisa aqui, isso acabar com esses 27 anos é muito grande. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais com pessoas reais. E aqui a gente fala sobre vida, saúde, fala sobre relacionamentos, negócios, e hoje eu vou receber uma pessoa aqui que eu não tenho dúvida que eu vou sair daqui me comunicando muito melhor do que eu cheguei, além da gente conversar aí sobre muita coisa das nossas histórias. E antes de eu falar dos detalhes do meu roteiro aqui dessa minha convidada, por favor, se inscreve aqui no canal. Isso ajuda com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, pode impactar aquela pessoa que a gente nem faz ideia que pode estar precisando da mensagem ou de alguma coisa que a gente falar aqui hoje, tá bom? Então, se inscreve aí e vamos falar da nossa convidada. Ela é a filha da Ana Maria e do José Carlos, do Zelão para os mais íntimos, se alguém aí da família estiver assistindo. Ela é irmã da Gabriela, ela é casada com o Adriano e mãe do Heitor, com seus 19 hoje. Ela já foi. E eu gostei dessa frase aqui, porque eu me identifiquei em bons momentos da minha adolescência, vida adulta ali inicial. Ela colocou assim: da chata do rolê a especialista em comunicação. E aí me fez lembrar todas as vezes que eu fui um pouco chato do rolê, né? Fonoaudióloga, ela é palestrante e mentora em comunicação, liderança e saúde mental. Super conecta aqui com o nosso título do Tarja Preta a São Silvestre. Ela também, por muito tempo, foi gestora na saúde, gestora de UBS, tô certo? UBS, Hospital Dia, Olha aí, ambulatório de bastante. especialidade. Cara, vai longe. E ela fundou a Fanaro Fala Comunicação, Estratégia, Treinamento e Desenvolvimento. E também agora ela está no mundo como escritora, autora. Já temos o livro. Como é que você vai contar Sim. aqui, né? Algum spoiler, pelo menos. Seja muito bem-vinda, minha amiga Carol Sim. Fanaro, que eu conheci lá no Empretec. Exato. Prazer Obrigada, te receber aqui. Marcelo. Muito obrigada pelo convite. Estou honrada, estou lisonjeada por estar aqui. E como você viu, eu gosto de falar, né? Não sei se eu não sou tão mais chata, mas É, pelo menos agora eu sou uma chata consciente. entendi, entendi.
Entendi. Mas a fala, então, já vem desde aquela época, é isso? A minha história com a comunicação começa com essa questão de eu ser uma menina falante. É. Muito falante, eu tenho um perfil extrovertido, então eu sou daquelas que preciso sempre pensar se eu posso falar o que eu estou querendo falar, porque eu entendo que a gente se constitui enquanto sujeito a partir da comunicação, com ou sem palavras. Tá bom. Aqui eu estou falando de todo tipo de comunicação, porque tem gente que não fala com a voz e com as palavras, mas comunica muito. Claro. Né? No meu trabalho corporativo, eu acabo focando muito nesta comunicação que nós estamos tendo aqui. Mas eu sempre gosto de deixar claro que ela não é a única. Mas é essa que eu foco, porque a gente não consegue fazer tudo. Total. E aí, essa história da chata do rolê, assim, tem uma informação a meu respeito que eu não coloquei no briefing para você, mas que talvez ela seja uma das mais importantes da minha história. E essa informação é que eu sou uma colecionadora de pedras. Fale mais sobre isso. Pois é. E aí, toda vez que eu coloco essa frase, que eu falo isso em alguma palestra, em algum podcast ou em alguma conversa, as pessoas me olham com essa cara que eu tô olhando cara agora. de ué que você me olhou pedra, agora. Eu tô imaginando, né? Que tipo de pedra, né? Então, são os cristais, né? Então, as pedras semi-preciosas. Então, eu coleciono e eu quero saber de onde elas vieram, a formação geológica. Legal. E daí tem toda a questão da troca de energia do universo. Não é religião, não é nada disso. Não se trata disso. Tá bom. É um estudo geológico ali e elas são bonitas. Então, na minha casa tem um monte. Eu tô sempre com algumas. Hoje eu até tô sem, mas tô sempre com algumas. E aí, eu descobri uma coisa, quando eu percebi que eu era chata do rolê, eu descobri que eu era igual às pedras da minha coleção. Porque eu não escutava. Eu só queria falar. E dentro da minha história de vida, né? Então, Zelão estudou até a 4ª série. A professora Ana Maria não, mas a gente sempre teve uma vida muito regradinha, nunca faltou nada. Tá bom. Mas nunca foi uma vida de luxo. E meu pai prezava muito por educação e comida de primeira. Tá bom. Então, esses eram valores da minha família. Então, a gente sempre comeu muito bem e ele sempre valorizou a educação. Mas ele nunca teve dinheiro para a gente estudar em grandes instituições educacionais. Então, eu sou filha de escola pública, filha da professora da escola pública e do pai que estudou até o 4º ano primário lá naquela época. Meu pai que já é falecido aí há mais de 20 anos. Mas, então eu entendia dentro dessa sociedade, então mulher, morava na periferia, não morava em nenhum bairro nobre, nem bairro central da periferia, que para eu chegar em algum lugar eu precisava ser vista. E como eu era falante, qual que era a minha potência? Falar, falar, falar. E aí eu fui estudar fonoaudiologia. Tudo a ver. Só que eu cheguei na fonoaudiologia e fui entendendo as questões relacionadas aos distúrbios da comunicação. E eu fiquei por 15 anos da minha vida só fazendo atendimento clínico. Tá. E eu me especializei em voz, em saúde coletiva, fiz um mestrado em saúde materna infantil, mas sempre nessa questão da área da saúde. Depois é que eu fui para a gestão, depois de muito tempo atendendo. Tá bom. E quando eu chego na gestão, eu me deparo com uma outra comunicação que não era uma comunicação patológica, mas uma comunicação que é essa da relação. Sim. E fundamental para o engajamento do time, fundamental para resultado. E mais recentemente, por conta também da minha história, porque a gente não se separa da história pessoal e história profissional, como um mecanismo, uma tecnologia de gestão e de proteção das pessoas e dos negócios, que é o que eu chamo de comunicação protetiva. Me fala mais disso, porque quando você trouxe ali no briefing a comunicação protetiva, eu falei, cara, interessante. Me deu curiosidade ali de saber mais, porque para mim faz todo sentido isso que você está falando, e eu lembro de quando eu assumi a minha primeira liderança há mais de 20 anos, por exemplo, eu até conto uma história que eu era estagiário, tinha acabado de ser efetivado, né? E aí eu sentava do lado de outras pessoas, aí eu tinha um colega, Victor, o nome dele, Victor, que eu lembro que até chamava. E aí um dia eu fui dar uma orientação ali para o time, mas eu não tinha preparo nenhum, nem ali algum mentor e tal, então provavelmente eu me comuniquei ali de uma forma não muito assertiva. E esse colega virou para mim e falou assim, cara, quem você pensa que é? Ontem você estava sentado aqui do meu lado, hoje você está querendo dar ordem no que eu preciso fazer? E eu devia ter ali meus 18 para 19.
Então, de novo, eu não tinha bagagem nenhuma. É claro que era um início, mas o quanto ali a comunicação já começava a muito mais impactar a minha vida naquele Uhum. momento. E aí, quando você me traz o tema comunicação protetiva, eu falei, cara, eu quero entender mais, porque como que ela, enfim, pode me proteger de alguma forma ou proteger Uhum. quem está do outro lado, né? Então, me explana mais sobre isso aí. Eu vou falar sobre isso. É, a comunicação protetiva, ela surgiu, esse nome, essa coisa, ela surgiu para mim a partir dos meus estudos na fonoaudiologia, da Tá psicologia bom, positiva, da legal. comunicação não violenta e da neurociência, que Uhum, são as bases do meu trabalho em comunicação. legal. E, e eu fui, a partir de um episódio que foi o que aconteceu comigo o ano passado, né? A gente está em... não, o ano retrasado, a gente está em 2026, foi em outubro de 2024. Eu comecei a ressignificar o que era essa coisa de comunicação e comecei a achar que eu era uma fraude. Então, acho que eu ainda sou a chata do rolê, eu acho que eu ainda sou como as pedras. E o valor do trabalho é muito importante para mim. Tá bom. Muito, muito, muito importante. Então, eu tenho paixão por trabalhar. E cheguei na gestão, né, saindo da área clínica, indo para a gestão, e no SUS, e peguei época de pandemia, gerenciei, eu tive a oportunidade de implantar serviços depois de fazer transições de serviço na época da pandemia, coordenar campanha de vacina, coordenar demanda espontânea, né, no município de São Paulo, 11 milhões de habitantes, coisas que só tinham no SUS. Então eu precisei, nesse momento, eu precisei ter uma comunicação com as pessoas onde elas pudessem se sentir protegidas, especialmente as equipes, Uhum. porque elas tinham medo de levar as pessoas, o vírus para casa, para a avó, para o filho, Claro, para o marido. imagino, imagino. E elas não podiam não estar lá. Uhum. Então, eu comecei a usar a comunicação no sentido de que estamos todos no mesmo lugar, mas hoje temos um papel importante. Ainda que palmas para profissionais de saúde não paguem contas, a gente foi muito reconhecido ali Sim, naquele momento, sim. né? Só que isso foi tão forte em mim, foi tão forte, tão visceral, eu diria até, que eu continuei, além de eu não escutar os outros, eu não me escutava. Os outros equipe ou de fora? Eu comecei a escutar, na verdade, a equipe para proteger a equipe, Tá bom, mas em situações profissionais. tá bom, E nas questões pessoais, eu fui esquecendo de mim. tá bom. Então eu trabalhava cada vez mais para produzir cada vez mais, para entregar cada vez mais, de acordo com aquela escuta que eu fazia com o outro, mas completamente desconectada de mim. Tá bom. E isso, nós estamos em 2026, durou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E aí lá um dia, no dia 31 de outubro de 2024, o que você fez nesse dia 31? de outubro de 2024? Não lembro. Eu também não, porque foi o dia que eu tive uma amnésia. Amnésia de. Transitória global. Uma Não faço ideia do que amnésia. seja. Eu sei o que é amnésia, mas transitória global explica para. Eu fui diagnosticada com uma amnésia transitória global. Eu saí de casa para trabalhar. O meu marido conta que no dia anterior eu já estava um pouco em Nárnia. Tá Eu bom. estava esquisita. Eu não lembro. Mas estava normal, conversando. Acordei, tomei banho, tomei café, fui trabalhar. Não, tudo que eu tô te contando é porque alguém me contou, tá? Remontagem. Tá Porque bom. eu não me lembro de nada disso. Tá bom. E aí fui para uma reunião de gestores. Tá bom. E nessa reunião eu cheguei quieta. Sabe essas reuniões que fica uma pessoa falando e aí tem um U assim? Tinham 2 U's. Eu sentei no U de trás e fiquei quieta. Não é meu perfil. Duas colegas atentas perceberam que eu estava esquisita e uma delas, uma hora, olhou para trás e me viu chorar, mas não chorar de dar escândalo, chorar de cair lágrima. Tá bom. Me mandou um WhatsApp na hora da reunião. Carol, tô te vendo chorar, tá? Tudo bem? O que você acha que eu respondi para ela? Falei, tá tudo ótimo. Aí ela falou, Carol, tá estranho, porque ela tá quieta, tá chorando, tá dizendo que tá tudo ótimo. Não tá emocionada com a pauta da reunião, porque era uma reunião bastante densa, segundo o que elas contam. E, e aí eu saí, elas ficaram olhando, meio que tomando conta de mim, assim, porque elas estavam no U da frente, nessa posição, e eu tava nessa. Então elas olhavam, e uma hora elas olharam e cadê eu? Não tava. E aí
bom, talvez tenha ido tomar uma água, talvez tenha ido ao banheiro, aí eu não voltava. E saí, aí entenderam que tinham que me procurar e me encontraram no hall do prédio, quase que em posição fetal, chorando absurdamente, completamente desorientada, completamente desconectada, não falando nada com nada. E aí, assim, como é que você veio pra cá? Não sei. Você veio de carro? Não sei. Como é que você vai embora? Não sei. E aí elas desbloquearam meu celular com a minha face, ligaram para o meu marido e aí começou toda a saga. E aí eu fui diagnosticada com essa amnésia transitória global, que é o quê? É um episódio que, segundo o meu neurologista, Dr. Lauro Sideratos, inclusive, incrível, ele, aliás, é uma boa indicação para você trazer ele aqui. Opa, doutor? Lauro Sideratos. Olha aí, Fala de faz a ponte. memória, fala de uma pessoa Todo prazer. incrível. E aí ele me explicou o seguinte, que essas amnésias nessa natureza, elas acontecem que uma amnésia pode acontecer por 4 motivos. Tá. Ou por um estresse pós-traumático, ou por uma exaustão, ou por alegria muito intensa, ou por alguma questão neurológica mesmo. Ok. Né? Então, a primeira coisa que ele fez foi me pedir os exames, descartamos todas as questões neurológicas, então nada físico, nada biológico, e aí, na pesquisa toda, viu que era um estresse gigantesco, fui para na tarja preta, no psiquiatra, e, e aí sim, entrei para estatística. Né? E aí foram 4 meses de afastamento, e durante os primeiros dias, que foram longos, eu fazia só 2 coisas. Ou eu chorava ou eu dormia. Então, se eu estava acordada, eu estava chorando. Se eu não estava chorando, eu estava dormindo. E foi muito difícil, porque eu me senti assim, como que eu sou mentora de comunicação? Como que eu falo de atitude comunicativa, que é, inclusive, um dos capítulos do livro? Como que eu falo de posicionamento se eu não estava me escutando? Se eu estava adoecida sem perceber que eu estava adoecendo? Como que... Enfim, eu perdi capacidade funcional, eu tentei voltar ao trabalho da gestão por 3 vezes, não consegui. Numa das vezes, eu tive uma crise de pânico dentro do carro, indo para uma outra reunião. E ali foi quando eu disse para a psiquiatra: tá bom, doutora, quanto tempo a senhora quiser? Porque ela o tempo todo dizia: você precisa de um afastamento longo, porque você não teve isso de Do 2 nada, meses né? para cá. Uhum. Você está acumulando, acumulando, acumulando e junta com o seu perfil, que é um perfil de alguém que valoriza muito o trabalho, que quer entregar o máximo possível, que tem um senso de comunidade, de pertencimento às questões coletivas, né? Que está muito grande, que é muito grande. Então, e uma latência para o sofrimento muito grande também. Então, quando você pede ajuda, foi até uma analogia que ela fez comigo. Ela falou: a hora que você pede ajuda, a água está aqui. E aí a gente precisa ser rápido para te tirar dessa crise e, ao mesmo tempo, te acolher para a água ir baixando e você retornar, né, não ao seu estado natural, mas pelo menos nessa tomada de consciência. Nesse meio tempo, eu tinha começado a escrever o livro. No comecinho de outubro, eu tinha escrito alguns capítulos. E aí eu comecei a escrever e relembrando de histórias da minha vida a partir dessa história da chata do rolê. Então, fui lembrando de histórias de quando eu era criança, dos natais da minha casa, de reuniões com a equipe, de entrevistas que não chegavam, porque eu, apesar de eu falar muito, eu não convencia. Né? Fui olhando para tudo isso e aí um dia eu precisava falar uma coisa para o meu marido e eu não conseguia falar, porque eu estava ainda no auge da crise e tal. E aí eu comecei, ela falou para mim: escreve, porque às vezes você consegue organizar. E aí, a hora que você consegue organizar, escrevendo, você consegue colocar para ele, né? E aí eu fiz isso. Acabei nem mandando, porque a gente conseguiu conversar. Uhum. Mas eu falei: nossa, não é terapia, mas é terapêutico. E aí eu comecei a rememorar várias histórias da minha vida ligadas com a comunicação. E aí, em 2 meses, eu escrevi o livro. Terminei de escrever o livro e tudo certo, e a comunicação protetiva ainda não tinha aparecido na minha vida. Só que eu pensava assim: eu preciso levar isso para o mundo do trabalho, porque a gente precisa trabalhar, a não ser quem é herdeiro, que não é meu caso, né? A gente precisa trabalhar. Uhum.
A pressão vai existir, vai continuar. A gente lida com metas o tempo inteiro. Elas são necessárias até para a gente parametrizar as coisas que a gente precisa da vida. A gente estabelece meta para tudo. Claro. Quantos livros a gente quer ler, quanto tempo a gente quer ter de lazer, o que a gente pode ter de lazer, quanto eu quero guardar do salário. E no mundo do trabalho também não é difícil. Não é diferente, aliás. Então, eu falava, eu preciso levar isso de algum jeito para o mundo corporativo, né? Já fazia as palestras, já fazia os treinamentos, já dava os cursos, as mentorias. E aí me veio, assim, eu preciso ter uma coisa que as pessoas entendam, assim, porque comunicação não violenta, se eu falar para você, vamos falar de comunicação não violenta? Você fala, por quê? Eu não sou violento. E aí já causa uma objeção. Só que violência é essa que a gente está falando? Aí você entra... Eu amo o Marshall Rosenberg, é a base do meu trabalho, mas aí para uma pessoa que não está preparada para essa conversa, você afasta mais, Concordo. né? Porque eu sempre digo que a comunicação, para ser efetiva, ela precisa ter presença, que é o que a gente está tendo aqui agora, Tá bom. intenção. Nós temos uma intenção clara, por que nós estamos aqui falando desse assunto, por que esse podcast existe, por que eu tenho perfil para ser uma pessoa, uma convidada desse podcast, Sim. e contexto, que é o que engloba as outras duas coisas. Só que essas três coisas, elas causam impacto. Então, a gente tem esses três pilares, mais esse impacto. E aí eu falava, como que eu levo isso de um jeito que dê impacto para as pessoas? E eu não queria, Marcelo, que a minha história pessoal virasse uma vitimização, porque eu entrei para estatística, porque o mundo do trabalho, que são realidades, mas que tem uma razão de ser e não estou defendendo. E também não estou achando que é uma coisa só minha. Eu não quero nem dizer assim, é algo institucional puramente ou é algo pessoal puramente. Não se trata de encontrar culpados. Eu acho que se trata de um sistema onde nós estamos inseridos, tanto os negócios quanto as pessoas. É isso que eu considero. E você não está mais lá hoje ou tá? Não, Tá, não. beleza. Não dessa forma. Eu estou fazendo projetos de educação permanente com empresa, por equipes, com a exemplo. minha empresa. A minha empresa faz prestação de serviços. E é até interessante porque você sai de um ambiente que te gerou também parte de um estresse, porque eu, pelo menos, acredito que nunca é 100% o ambiente, como a gente está falando, são vários fatores. Vem muita a minha história e tudo mais, mas claro que o ambiente influencia e muito. Inclusive, passando por uma pandemia, eu já vou te fazer uma pergunta específica aqui sobre, se ok para você falar, é a sua opinião sobre o SUS, do lado de dentro, quem estava lá dentro. Porque já vieram aqui 3 pessoas que a gente falou sobre o SUS e sempre que entra nesse assunto eu gosto de perguntar porque eu tenho uma opinião que foi sendo criada sobre, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, que você foi para um ambiente que é o de empreender, que na verdade é mega estressante também. Pelo menos isso é o que a gente ouve, né? As crenças, As né? crenças. E eu queria te ouvir em relação a isso também, porque pô, você está num ambiente estressante, te gera algum efeito, você toma uma decisão, mas a decisão que você toma é para um que a gente. O principal clichê é que é uma montanha russa, você está no alto, é meta, não sei o que. Cara, antigamente seu salário cairia todo mês, agora você tem que produzir o teu salário. Como é que é isso para você e a opinião do SUS? Eu vou começar falando do SUS. O SUS é um sistema audacioso, eu costumo dizer, porque ele é um sistema universal. E o que significa ele ser universal? Se chegar um marciano aqui e precisar de um serviço de saúde e tiver sem documento, ele vai ser atendido. Aí, eu imagino que alguém que está ouvindo isso aí vai falar, não é bem assim. Isso está lá no arcabouço legal do SUS. É para pra ser ser dessa assim. forma. Boa. E o meu perfil, como que eu trabalhava? Para ser desse jeito. Tá bom. E eu vejo muitas pessoas com o meu perfil trabalhando lá no SUS. Imagina. Adoecidas. Para não adoecer o outro. Então, ele é um sistema que tem várias esferas, né? Porque tem a esfera federal, estadual, municipal. Essas esferas, às vezes, são atravessadas por questões políticas, econômicas e, às vezes, política partidária. Mas o SUS é uma política de Estado. Tá bom. E ele é uma política de Estado que precisa ser valorizada porque fomenta a pesquisa, fomenta
educação em saúde, e traz uma premissa básica, principalmente a partir da reforma sanitária, que é da saúde coletiva, da atenção primária à saúde, como a grande ordenadora desse cuidado. Tá bom. Então, em municípios que conseguem se organizar de um jeito melhor, o posto de saúde, o famoso postinho, é o ponto de encontro, né? Tudo acontece lá. E eu sempre dizia para a equipe, e eu repito isso: qual é o lugar, esfera pública, que basta estar com a porta aberta e você pode entrar, e se você não tiver nada para fazer lá, você entra, senta e ninguém manda você embora? É a saúde. Então, não tem esgoto no, no bairro e teve uma diarreia, vai para a saúde. Uhum. Violência doméstica, vai para a saúde. Tá, sintomas Acidente físicos, de trânsito, doenças, por exemplo. acidente de trânsito, acidente de trabalho, lá. vai para a saúde. Boa. Eu quero me abrigar da chuva, vai para a saúde. Quero usar o banheiro, estou passando na rua, entra na UBS. Ninguém. Quero tomar água. Existem os programas, inclusive, das pessoas mudou até o nome, que antes falava população em situação de rua, mas agora não é mais assim. É moradores de áreas abertas. Tá bom. É isso. Então, e ele tem muitos Se programas. ele chegar lá e falar assim, eu moro na rua com... Aí tem o Pop Rua, né? Que é o consultório na rua, que faz todo um trabalho intersetorial para cuidar da saúde dessa pessoa, mas envolvendo outros atores. Então, assistência, educação, às vezes as pessoas estão sem documento. Se é usuário de substâncias, faz um trabalho em conjunto com os serviços especializados, né, para redução de danos, e aí os programas vão se ampliando e vão se conversando. Então, ele é uma potência. E que lá de dentro a gente trabalha muito. A gente trabalha muito. E eu posso falar isso porque eu fiquei 27 anos lá dentro. Eu fiquei 27 anos lá, né, diretamente lidando com as pessoas ou na assistência. E, assim, quando eu estava na assistência, eu tinha o meu consultório e atendia no ambulatório de especialidades. Eu era a mesma profissional. A mesma sessão de terapia que o meu paciente tinha no meu consultório era que tinha lá no SUS. Até porque aquilo que dependia do computador, eu tinha um notebook, eu levava o meu notebook para usar os meus programinhas de avaliação vocal, porque o serviço não tinha. Então, era exatamente a mesma coisa. Então, eu entendo que o SUS ele tem várias questões que a gente precisa refinar em termos de financiamento, em termos de acesso, em termos de equidade, que é você, de fato, oferecer mais para quem precisa mais, mas isso não tem a ver com classe social. Isso tem a ver com determinantes sociais de saúde, com as condições de vida das pessoas, porque os determinantes afetam a vida das pessoas, a qualidade de vida e de saúde das pessoas. O SUS não é para pobre, o SUS é para todos, isso está lá na lei. É a imagem que eu tenho e o que eu ouço também de quem teve alguma interação mais profunda, né? Até o momento eu não tinha conversado com alguém que teve por tanto tempo do lado de dentro, mas inclusive conversando com pessoas que trabalham com a lei, essa é a visão quando vão, que estudam a Constituição no detalhe. É um dos projetos mais bonitos que a gente tem na Constituição, Modelo na pro lei e mundo. tudo mais, sim, é parâmetro. E é uma pena que a gestão disso, talvez em algum momento não seja do nível do projeto, né? Mas eu ainda tenho nessa linha. esperança, mas eu precisei sair dele Tá bom, entendi. porque eu lá talvez fizesse bobagem no estado em que eu estava. Faz sentido, entendi esse ponto, entendi. Agora você me fez outra E pergunta, aí a né? transição, porque você sai de um ambiente estressante e vai para um outro estressante. Aí- Pelo menos a crença, né? Aí é o chavão do autoconhecimento. Eu falo de autoconhecimento comunicativo. Tá bom. Então, que sinal que eu emito para você? O que é o autoconhecimento comunicativo? Antes de responder sua pergunta, abrindo um parênteses, mas vou fechar rápido. Vai tranquilo. O sinal que eu emito, quem está assistindo e está me vendo aqui, a hora que eu comecei a falar, nos primeiros segundos já decidiu se ia ficar me ouvindo. Por conta do sinal que eu mando. E alguns sinais são favoráveis, se as pessoas me ouvirem, outros sinais são desfavoráveis. Concordo. O autoconhecimento comunicativo, ele vem a partir disso, de você conhecer esses sinais. Só que esse sinal, ele não vem assim, eu tô com o ombro caído. Só. É assim, se eu tô mais triste,
por conta de alguma situação que aconteceu na minha vida, na minha família, e eu não estou sorrindo tanto, então assim, eu vou emitir um sinal que tem relação com a minha essência e com as minhas emoções. A interferência do momento, por Dessa exemplo. interferência. Tá E eu bom, estava completamente interferenciada. tá Se essa bom. palavra não existe, acabei de inventar, porque Tá eu invento tranquilo. palavras. É. E aí, quando eu comecei durante meu período de licença, eu fiquei quase 5 meses em licença. Durante meu período, eu queria muito voltar, porque aí quando você começa, os remédios começam a fazer efeito, aí vai para atividade física, vai para terapia, faz tudo que tem que fazer. Agora eu posso voltar. E a médica falava, não, não é hora. Eu falava, doutora, mas eu tô ótima. Ela falava, Carol, a hora que você chegar lá, você saiu do fator estressor. A hora que você chegar lá, que era o maior fator estressor naquele momento. Não é só isso, mas naquele contexto era. Vai estar tudo lá de novo. E você ainda não está plenamente, não é recuperada, mas assim, blindada de não sofrer outras questões. A amnésia, você não vai ter de novo. O neurologista disse mesmo, é 0,001% de chance das pessoas que têm de novo esse episódio de amnésia quando afasta Que bom que todas. tira, imagino eu, que tira algo teu também daquela apreensão de, meu, será que amanhã, e, tipo, será que hoje eu vou viver essa parada de novo, né? Mas aí, assim, pode vir pânico, Outras coisas. aí começa a vir ansiedade, aí engorda 20 quilos, aí começa a não conseguir fazer o que fazia antes, aí olha no espelho e se acha feia. Então, aí vai um conglomerado de coisas. Então, tinha muita gavetinha para abrir, tirar tudo que estava dentro e colocar de novo na ordem. E eu estava no começo, né, do processo, já fiz terapia muitas vezes, em vários momentos da vida, fui, voltei, sempre fui muito adepta disso. Acho que se todo mundo tivesse essa Concordo. oportunidade, o mundo seria melhor. Sim. Mas eu estava precisando trabalhar de uma coisa muito específica, por isso até fui para terapia cognitivo-comportamental, para acelerar esse processo. E ela falava, não é hora, não é hora. E em licença, né, eu trabalhava em organização social de saúde que tem contrato de gestão com o SUS, então era seletista. Em licença, por burnout, você não pode fazer nem o que você fazia no seu trabalho e nem nada. Porque se você está doente, ainda que o trabalho seja ali o grande fator estressor. Então eu falei, poxa, então eu não posso dar as palestras, eu não posso fazer as mentorias, eu não posso fazer nada. E aí eu tô aqui, e aí de novo, para que eu tô no mundo, né? Porque parecia, Marcelo, que eu só tinha valor se eu estivesse trabalhando. Eu te entendo. Parecia que se eu estivesse produzindo e fazendo dinheiro entrar em casa, aí eu tinha valor. Se eu assim, precisar de cuidado, foi um aprendizado muito grande. Não precisar, receber cuidado. Me aceitar vulnerável foi um aprendizado muito grande. E é tudo que o líder precisa, que o gestor precisa, né? Pensando nessa. E não, eu era fortuna, eu era que queria resolver tudo, eu era, né, vamos lá, vamos fazer. E não, a história não é bem assim. E aí eu tomo a decisão, ela não queria que eu voltasse, e eu falei, doutora, me deixa voltar que eu vou pedir demissão. Ela falou, tá bom, então eu quero a data. Mas, na verdade, eu estava querendo voltar a trabalhar. E aí ela me liberou para voltar. Quando ela me liberou, eu trabalhei um mês, também num processo, quando eu voltei ao trabalho, eu tive que passar por um processo de acreditação, que é um selo de qualidade, que é um negócio super importante, mas super estressante, com várias questões. E aí eu passei por aquilo, a gente recebeu a manutenção, a gente já tinha um selo, a gente recebeu a manutenção desse selo, e daí eu falei, acho que não dá mais. E aí eu já tinha tido, as pessoas iam falar comigo, o coração vinha aqui, eu olhava um e-mail, não sabia para quem que eu tinha que responder, eu era tomadora de decisão local, e né, assinava coisas importantes relacionadas a dinheiro público, então contratos com fornecedor, prestação de serviço. E aí eu falei, a chance de eu fazer uma coisa aqui, isso acabar com esses 27 anos é muito grande, então eu vou sair daqui. Mas aí eu vou fazer o quê, já que eu não sorteio?
E aí foi quando apareceu a possibilidade de fazer a Fanaro Fala para trabalhar com as palestras e com as mentorias. E aí vem o que você me pergunta. Bom, empreender é buscar trabalho todos os dias. É verdade, não tem salário todo mês. Aí eu precisei fazer uma escolha. Bom, aqui vai me estressar. É um ambiente que eu já conheço, que eu já sei. Aqui eu vou ter questões também importantes, mas não vou ter pressão relacionada ao horário, eu vou conseguir ter mais autonomia em relação às minhas coisas. E aonde é que eu vou sofrer menos? Porque a pressão vai existir, o boleto vai chegar. Né? Então, onde é que eu vou sofrer menos? Eu vou sofrer menos onde eu estou num lugar onde tem um escopo, mas esse escopo me custa muito, só que traz um salário bacana, com regularidade, ou aqui onde eu fico sem essa previsibilidade, mas com um pouco mais de liberdade e de autonomia para fazer algumas escolhas. E aí eu tomei a decisão. Boa. Então foi esse percurso que eu tomei. E realmente não é fácil, né? Tem mês que é ótimo, tem mês Imagino. que é. Mas a gente está sobrevivendo porque E é eu tenho rede de começo. apoio, né? E não só isso, né? A gente também não pode comparar 27 anos de carreira, o momento ali, o 27, com o 1 do outro mundo. Na verdade, você tem mais, no mínimo, 27 aí para construir do outro lado, né? E eu já me peguei nessa reflexão algumas vezes de que, pô, como é que você compara esses dois mundos, né? Mas são mundos talvez similares à questão do estresse que a gente está falando, um estresse totalmente diferente, mas nós somos pessoas diferentes em estágios diferentes. Pô, é 27 anos de experiência, de resultado versus o um que você está Uhum. construindo agora. E aí, se a gente olhar pelo copo mais cheio, que é aquela brincadeira que rola, o quanto você tem de pista também nesse outro lado, né? É. Pô, porque essa experiência, a gente estava falando aqui nos bastidores, o quanto a experiência do corporativo, por exemplo, me ajudou na escrita e no projeto do livro. Uhum. Não tenha dúvida. Eu lembro de ter algumas reuniões com alguns fornecedores falando, cara, eu nunca vi alguém preparar um PowerPoint para vir falar do projeto do livro. Eu falei, não, para mim isso é básico. É básico com a minha experiência. Uhum. Então é óbvio para mim, mas não é óbvio para outra pessoa. E o quanto isso pode ajudar, ou também pode mandar falar, pô, mas a gente não está acostumado a lidar com o PowerPoint. Então eu também tive que me adaptar que em alguns momentos não adiantava eu chegar com o meu formato É. nos meus 20 e tantos de carreira. Eu tinha que me adaptar. E como que você lida com essa adaptação hoje, assim? O que você faz de, sei lá, de igual ou diferente, mas que te ajuda nesse novo mundo, por exemplo? A ideia, a experiência da gestão, principalmente, me deu muita base Boa. para organizar os processos na Fanaro Entendi. Fala. Então, saber quem são meus stakeholders, né? Quem são meus parceiros, Legal. pensar uma coisa diferente, né? Porque eu não precisava prospectar cliente. E agora eu preciso prospectar cliente. Verdade. Só que eu precisava atender necessidades de clientes que chegavam adoecidos e muitas vezes entristecidos e muitas vezes com muita raiva, porque as respostas não são tão imediatas. E aí foi desenvolvendo a escuta com estas pessoas, né? Responder ouvidoria, chamar a equipe, ouvir as coisas da equipe, que nem sempre tem que ter muito filtro, e nem sempre nessa posição a gente tem o tempo todo para escutar aquilo que as pessoas acabam também colocando no trabalho, coisas que elas, às vezes, estão carregando das histórias delas, né? Porque elas se comportam e se comunicam a partir dos filtros, das vivências, das histórias, e aí é um coletivo feito de muitos individuais, né? Então, isso me levou a pensar nessa relação com o cliente em termos de. Então, principalmente organização e a escuta da demanda do mercado. E essa demanda do mercado trouxe a história, primeiro, do livro, depois dele ser endereçado para uma questão de comunicação, de sucesso, que está nas palavras, mas até nas não ditas. Que eu entendo comunicação como tecnologia humana. E aí, tecnologia de gestão, estratégia de gestão, ela é sim uma habilidade pessoal, interpessoal, mas ela é mais do que isso.
ela forma culturas ela fomenta culturas dentro das organizações. Então, que comunicação eu vou ter para que aquela equipe se sinta segura? O que eu vou colocar de regra? O que vai ser padrão ali? Não para as pessoas entrarem em caixinhas, mas para elas poderem entender se aquele é o lugar delas Isso também. tem a ver com os jargões que a gente cria? É o que vem na É, minha cabeça. é, Pode ou... eu acho que mais do que os jargões tem a ver com as crenças que a gente cria a respeito dos lugares. Então, quando você pensa assim, eu quero trabalhar num lugar onde eu tenho completa liberdade, o que vem na tua cabeça? Google. E eu não vou trabalhar numa instituição onde eu tenho que ir engravatado, tenho que cumprir horário, tenho que ser presencial. Você pensa o quê? Num banco. Né? A gente vai criando crenças nisso. Sim. E às vezes trabalhar no banco é mais liberdade do que trabalhar no Google. Não sei se é isso, tá? Eu estou falando a partir de percepções Quando você está de dentro, que é a externas, pergunta que eu te fiz né? sobre o SUS, por exemplo, né? Quando você está de dentro, a tua visão é totalmente diferente da minha, que eu frequento de uma forma baixa por conta do mundo privado, por exemplo. E com a história do contexto, né? Presença, intenção, contexto, com impacto, eu fiquei pensando, se a gente tem essa comunicação, que a gente extrapola desse individual, então olhar para eu comigo, para eu poder me relacionar com o outro, eu com o outro, e aí me posicionar no mundo, eu no mundo, eu tenho uma tríade que pode me proteger, porque aí eu faço escolhas, eu deixo de reagir e passo a fazer escolhas, passo a agir, pensar no agir comunicativo, e passo também a me proteger, e aí eu protejo a minha saúde não só mental, a minha saúde integral, porque eu tive um apagão por exaustão, burnout. Mas tem gente que tem AVC, tem gente que desenvolve diabetes, tem gente que fica hipertenso, que não tem, né, não tá lá na caixinha da saúde mental. Então eu gosto de usar saúde integral. Então, pode me proteger disso até para eu conseguir me conhecer e seguir a vida para ver que escolha que eu vou fazer em relação ao meu objetivo, à minha meta, ao meu porquê, né? Comece pelo porquê. Então, qual que é o meu Vai porquê? estar livre. E aí, na sequência, onde isso é bom para a empresa? Bom, se eu tenho as pessoas se relacionando melhor, porque elas estão se comunicando melhor, elas têm mais clareza, eu diminuo o retrabalho. Ou seja, eu ganho tempo. Ah, legal. Se eu ganho tempo, eu produzo mais. Se elas estão bem, se o trabalho não é um fator estressor, ela não tem absenteísmo. Ou tem muito pontuais. Muito bem. Se ela está bem, se ela trabalha com uma equipe, na lógica da colaboração, nesse paradigma da colaboração e não da competição, se ela tem clareza do que ela está fazendo lá, a quem ela serve naquele momento, né? O serviço dela para ela e para o outro, né? Qual que é o objetivo dela? Então também vou diminuir presenteísmo, que do mesmo jeito melhora a produtividade. Se eu melhoro a produtividade, eu melhoro o lucro, melhoro o resultado. E mais do que isso, se eu azeito essa comunicação, eu posso diminuir passivo trabalhista por questões de assédio. Total. Eu posso diminuir situações de compliance que podem virar processos trabalhistas. E aí ela protege a organização. Entendi. Agora fechou o entendimento É, da protetiva para mim. E uma pergunta para quem não está no papel do gestor, por exemplo, que enxerga isso como resultado, como benefício para o negócio. Qual que é o óbvio, na tua opinião, sobre comunicação que, por exemplo, nós que estamos talvez do outro lado ali do seletista que você falou, qual que é o óbvio da comunicação, seja no ambiente corporativo ou você pode estender até na vida, para onde você quiser ir, que com a tua experiência, com a tua visão de mundo, com o que você viveu ali no apagão, é óbvio para você, mas cara, as pessoas não enxergam. E isso faria uma diferença absurda na nossa vida. primeiro que não tem óbvio. Tá. O óbvio é não ter óbvio. O óbvio é não ter Tá óbvio. bom. Por isso precisa ter uma análise de contexto, para Tá ver que bom. posicionamento eu vou assumir ali. Então, essa é uma questão. Isso depende de autoconsciência e de autoconhecimento comunicativo, que é o que eu falei. Tá bom. Mas tem uma coisa que é a escuta de verdade.
Tá. Não é o fingir que eu tô te escutando, não é eu te ouvir, é eu te escutar. E escutar o que você não tá dizendo também, com os meus filtros, com os meus valores, Tá. e confirmar com você se o que eu entendi do que você está dizendo é realmente o que eu entendi. Para a gente calibrar e ter um balizador se a gente está falando da mesma coisa. E aí isso vale para todo mundo. Aí outra coisa, vulnerabilidade não é fraqueza. Trabalhar essa cultura de que vulnerabilidade não é fraqueza, mas também não é vitimismo. Total. Total. E também não é exposição negativa. Pô, eu vivi isso, ainda vivo, isso no próprio ambiente corporativo, porque quando eu comecei a trazer a analogia, né, do Tarja Preta São Silvestre, comecei, por exemplo, gerar conteúdo aqui. Recentemente saiu uma matéria da Veja que traz lá no título sobre, pô, me abrir, foi uma questão que me ajudou a ajudar outras pessoas. Mas, na verdade, eu estou falando de vários temas ali mega vulneráveis. Mas eu nunca olhei isso, pelo menos na minha ótica, na perspectiva de vitimismo. Já estive lá quando eu vivi. E eu até falei com a outra pessoa que estava aqui gravando com o Ralph. Porque a gente entra nesse estado de vítima e faz parte do processo, mas o quanto antes a gente enxerga que a gente está lá, mais rápido a gente pede Isso. ajuda. E tá É. tudo bem a gente voltar para lá de vez em quando. É, porque se tem uma vítima, tem um vilão. Exato. E aí, você fica querendo atacar o vilão o tempo todo para ele mudar com você, porque se o vilão seja outra pessoa, seja o ambiente, se o vilão mudar, você muda também, mas você não muda, Sim. porque você sempre vai E o ser que seria vítima. das Então, nossas vidas sem os vilões, né? é dos filmes, trazer a autorresponsabilidade nesse contexto, Total, né? total. Exato, Concordo. né? Como a gente pensar que é um ecossistema. Sim, E para mim ele começa na comunicação, porque a comunicação é relação. total. E ali você trouxe algo que eu acho super interessante e que eu vivi muito, aprendi muito ali estudando mais sobre PNL, que é essa questão da validação do meu entendimento. E eu tive até um último gestor, chefe recente, que ele trazia muito isso também, né? Então vamos lá, vamos validar. E ele vivia muito isso, ele trabalhou anos em consultoria e ele tinha isso dentro dele, assim, fazia parte dele. Como que a gente pode fazer isso de uma forma prática, mas também sem ser, eu não digo grosseiro, mas sem passar do tipo, sabe, gerar um atrito na minha comunicação. Você tem alguma, por exemplo, a gente está falando aqui, e aí eu falo, pô, mas deixa eu ver se eu entendi. Aí eu tenho essa intenção. Tem algum caminho que você enxerga que, enfim, nesse teu tempo, que é um caminho mais Eu acho do que amor? então, é o caminho é escutar com o coração. Boa. Mas É- é validar, o meu ponto é o validar, É, sabe? então, é você colocar, porque assim, você precisa compreender, não concordar. Bom, E aí eu queria trazer um termo aqui que também ficou meio banalizado, que é a empatia. tá bom. Que aí o que as pessoas falam da empatia? Eu vou me colocar no lugar do outro. Não é isso. Porque eu nunca vou sentir o que o outro. Por mais que eu consiga me solidarizar, eu nunca vou sentir o que ele sente. Eu nunca vou entender o que ele. Da forma como ele está entendendo, por conta dos filtros dos valores das crenças, né? Da formação de ser humano de cada um. Só que se eu for do seu lado aí, se eu trocar de lugar com você, então eu tô no seu lugar, certo? Sim. Talvez eu não sinta nada, mas se eu for do seu lado e falar, deixa eu ver o jeito que você está vendo isso. E deixar o meu aqui no cantinho. E isso é um exercício, Marcelo. Não é um negócio fácil, não é um negócio natural. Mas se você estiver aberto para isso, você fala, tá, deixa eu entender na sua perspectiva. Me explica melhor sobre isso. Eu quero muito te entender. É importante, uma frase que vem muito da comunicação não violenta é assim, é importante para mim o que importa para você, mesmo que eu não concorde. Gostei. Pode. Então, a hora que o outro entende que é importante, que você se importa com o que importa para ele, ele também passa a abrir um espaço e aí essa conexão fica melhor. E aí você só está compreendendo, você não está concordando. Compreender não é concordar. Compreender não é concordar. Mantra, todo mundo comigo, compreender não é concordar. Compreender não é concordar. Né? Então, assim, se você não entendeu, compreender Quanto não é menos de concordar. conflito nós teríamos, né? Mas conflito vai existir. Não, mas eu digo aquele conflito É o que bem você está falando do negativo. confronto.
Boa, pode ser. A gente vai ter conflito e o conflito é saudável, porque talvez pelo seu filtro você não enxerga aquela situação daquela forma, mas quando você se abre para ver com o filtro do outro, com você, você não está se pondo no lugar dele, mas você está se permitindo a experimentar o filtro dele e supor algumas coisas, porque você nunca vai ter certeza, assim como você não tem certeza do que o outro entendeu do que você falou, e você não vai ter controle disso nunca. A hora que você vai por esse caminho, os conflitos eles vão continuar acontecendo, porque a gente precisa ter divergência de ideia. Né? Tá aí a pauta de diversidade e inclusão para mostrar isso para gente, né? Equipes diversas, com pessoas diversas, que têm funcionamentos cerebrais diversos, que têm questões diversas, essas são as equipes mais criativas, né? As grandes pesquisas de mercado mostram isso, né? Sim, sim. E isso deixa de ser uma fala de militância e passa a ser uma fala de modelo de negócio, né? De como que eu quero conduzir esse negócio. E a comunicação passa por aí. Como é que eu vou acessar essas pessoas? E aí, a hora que você está que você entra nessa questão da diversidade, a hora que você entra deixa eu olhar pelo seu lado, vamos ver, você consegue fazer aquilo não virar uma guerra. Um confronto, né? E você me deu um insight muito legal aqui, que é uma auto-pergunta, né? Enfim, uma pergunta que quando eu estiver numa situação, por exemplo, até anotei aqui, atrás do meu roteiro, o que eu estou vivendo? É um conflito ou é um confronto? Ou Então, o que eu quero viver, né? Porque eu te ouvindo, e a hora que você me corrigiu ali, eu falei, pô, será que eu não estou indexando internamente essa parada de uma forma diferente? A gente sabe que a palavra tem poder. Então, dependendo da palavra que eu disser aqui, eu posso estar com a intenção totalmente diferente, mas o meu cérebro vai processar de uma forma X, isso, beleza? Porque ele foi treinado para isso. isso. Então, o quanto o autoconhecimento comunicativo ali que você falou também, a gente não precisa também olhar para a nossa comunicação e falar assim, cara, como é que eu estou interpretando? Como é que eu estou indexando isso, né? Faz sentido? Eu estou Faz viajando? todo sentido. E aí vamos lá para a base dos meus estudos, né? Tá Vamos lá bom. para teoria. A comunicação não violenta, ela fala de você sentir Uhum. e de você primeiro observa e aí você sente. O que você está sentindo agora? Sentimento mesmo. Porque o sentimento, ele carrega uma necessidade. Então, eu tô aqui agora, eu tô muito confortável. Eu tô feliz, eu tô alegre, e eu não gosto de falar de sentimento positivo e negativo. Tá Eu bom. gosto de falar confortável e desconfortável. Tá bom. Por quê? Porque falar do meu livro, falar do meu trabalho, falar da minha história nessa perspectiva, tem uma crença aqui de que pode ajudar outras pessoas a não chegarem na tarja preta Sim. ou saírem dela mais rápido, Tá bom. né? Trazendo aqui com a analogia Você do nome viveu isso, né? do podcast. Sim, sim. Do jeito delas, com o que é Total. importante para elas. Total. Para mim foi ecoterapia, com o outro pode ser que seja treinando, com o outro pode ser que seja Mudando o ambiente. sei lá, até. fazendo yoga, com outro, né? E não tem certo e errado, tem o que funciona para você e o que não funciona para você. E é você que vai descobrir, claro, com todo o acompanhamento. Mas acontece que quando você está é, nessa coisa do sentimento, esse sentimento carrega uma necessidade. Qual que é a minha necessidade? A minha necessidade hoje é uma necessidade não é mais reconhecimento, já bom. passou de ser reconhecimento, mas é uma necessidade de utilidade, Tá bom. de que isso seja útil para outras pessoas. Então, isso atende uma necessidade. Então, se atende a necessidade, então ok. Se não atende a necessidade, então vamos imaginar que você estivesse aqui me perguntando coisas sobre física nuclear. Não atende a minha necessidade de falar de comunicação. E aí, Acabei de pensar numa pergunta que é útil com certeza e que pode usar todos mais de 27 anos que você tem de experiência. Como eu posso ter uma comunicação protetiva ou eficiente, sei lá, uma comunicação boa numa conversa, por exemplo, de relacionamento depois de ter acontecido alguma coisa que desagradou os dois lados? Todo mundo, eu estou generalizando, né? todo Peniele mundo já é disse. muita gente. É muita gente, mas vamos pensar que pelo menos uma vez na vida a gente vai viver algum conflito Sim. com algum parceiro, enfim. Vamos olhar mais para esse lado relacional, de relação amorosa. Como que eu poderia ter
uma comunicação mais protetiva, pensando lá na não violenta e tal, numa situação dessa. Ó, briguei com a minha parceira, vou sentar para conversar. Briguei assim, tive um desentendimento, vou sentar para conversar 2 dias depois. Você coloca o seu sentimento e entende a sua necessidade. Então, você teve raiva, sei lá, você marcou com a pessoa de encontrar tal horas Tá bom, e ela chegou meia hora atrasada e você foi grosseiro por isso. tá bom. E aí ela ficou brava com você porque você chegou atrasado e aí Já tinha acontecido outra já tinha coisa, acontecido aí outra coisa e descontou aí as ali coisas e tal. são, né? Ou às vezes com decisões relacionadas a filho, né? Acontece isso, um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito. Dinheiro, Aí, pô. dinheiro, né? Investimento, restaurante, Vamos comer fora, vamos comer em roteiro de casa. viagem, né? Exato. O meu marido é ótimo, porque vamos almoçar fora? Vamos. Onde você quer? Ah, qualquer lugar. Ah, então vamos no tal lugar. Não, nesse não. Aí agora eu já fala onde você não quer ir, Boa. porque pode ser que eu queira ir nesse lugar. Ele não gosta de um determinado restaurante. Eu não vou falar o nome aqui porque eu adoro. Tá bom. E aí ele não gosta. E toda vez que eu falo de lá, ele não, lá não. Eu falei, tá. Você pergunta onde eu quero ir ou onde nós queremos ir. Se for uma decisão da família, então eu já excluo esse. Agora, se for uma decisão só minha, eu queria ir lá, né? Justo. Então, é um pouco desse jeito. Então, o que você está sentindo naquele... Olha, eu me senti muito desrespeitado, eu me senti muito pouco reconhecido naquele momento porque eu tinha uma necessidade muito grande da sua presença naquele momento, do cumprir o combinado que a gente fez. E isso me deixou daquela forma. Isso não é uma justificativa, mas eu estou te explicando o que aconteceu olhando de fora. Então, como é que a gente pode acertar isso para que não aconteça de novo? Porque você não me mandou nenhuma mensagem, né? Como é que a gente pode... Aí ela vai dizer, então, sabe o que acontece? Bem naquele dia, meu celular caiu na privada. E eu acabei não sabendo se eu salvava o celular ou que eu tinha que ser rápida, mas aí eu tinha compromisso com você, eu não tinha como te avisar. Aí sai uma O que névoa. eu mais pensava ali era em como que eu ia te avisar, né? Sei lá. Tal. Entendi. Porque às vezes uma pergunta é só uma pergunta. Exato. Não é um Um charuto é ataque. só um charuto, né? É só Quando eu dou as palestras de comunicação não violenta, geralmente coloco uma pergunta lá e falo assim, uma imagem, eu falo, o que vocês estão vendo aqui? O que você está vendo? Então, olha para mim e fala, o que você está vendo em mim? O que você tá vendo? Não, responde a pergunta, o que você está vendo em mim? Eu tô vendo uma pessoa participando de um podcast. O que mais? Eu tô vendo uma pessoa vestindo uma roupa preta, O que mais? que usa óculos. O que mais? Tô vendo o seu anel agora. Uhum. A cor do seu esmalte. Isso. Mas o que agora pensa, você fez certinho, porque você observou uma pessoa gravando um podcast com uma roupa preta, usando óculos, que tem um anel. Uhum. Isso é observação. Tá bom. Mas você podia ter falado assim: eu tô vendo uma mulher que tá muito feliz, Com energia. uma energia ótima, e ela tá sorridente, então ela parece que ela tá feliz. Você podia ter dito isso. Uhum. Em algum momento, no começo ali, me veio algo desse sentido, mas eu falei, vou me situar, vou me focar na pergunta que ela me fez. Então, só que a gente Eu tô normalmente... bem atento aqui, né? Então, e a gente está falando disso o tempo todo. Só que a gente não fala, não é assim que a gente faz na vida. Quando eu falo para você, me fala de um fato, aí você fala, você sempre atrasa, porque você nunca. Você vai generalizando tudo. É muito perigoso generalizar. Aí você diz assim, todas as vezes que a gente vai no restaurante, você chega atrasada, porque você sabe e você sabe que eu detesto ficar sozinho te esperando. Então, você... Não, ela não sabe. Ou às vezes para ela, assim, nossa, Marcela é tão bacana que se eu atrasar 20 minutos para ele tá tudo bem. E aí na cabeça ela falou, nossa, você se incomoda com isso? Puxa, eu não sabia que você se incomodava com isso. Então agora eu vou olhar melhor para isso. Então você vai falando do sentimento e pensando qual é a mensagem que esse sentimento traz em termos de necessidade. E isso é um exercício, Marcelo. Não é uma coisa automática. Ninguém ensina isso, né? Não é uma coisa automática. Você quer ver eu ficar doida da vida? Eu tenho um filho de 19 anos, um jovem sábio de 19 anos.
Oh, meu Imagina, eu Deus. tenho 2 de 9, meu cabelo branco aumenta todo dia. Não, Imagina. ele realmente é muito inteligente, Imagina. ele é um filho ótimo, ele é um menino ótimo. Mas tem algumas coisas que ele sabe tudo. Aham. Se ele não sabe, ele conhece alguém que sabe. Então, Sim. fica uma conversa enfadonha, às vezes até. E aí, às vezes, eu perco a paciência, porque é assim, você fala, ai, você é o tempo inteiro desse jeito. Lembra até quando teve aquela trend de eu faço não sei o quê e todo mundo me pergunta, né? Então, eu fiz a trend assim, eu tenho um filho adolescente e toda vez que eu preciso ser mais enérgica, que eu saio da CNV, porque CNV é um negócio de assim, ou você tá nela ou você não tá nela, né? Do tipo, você tá me irritando. Não, não é ele que tá me irritando, sou eu que estou irritada porque ele não guardou o livro. A função dele era guardar o livro, ele não guardou o livro. Então, quando eu vejo o livro fora do lugar, eu me sinto bagunçado, uma sensação de bagunça, e aí isso me traz uma irritação, porque a minha necessidade é de organização. E é só um exemplo, porque os meus livros estão sempre para todos os lugares. Mas isso serve, nessa formulazinha, serve um pouco para tudo. E aí, a hora que você traz para você e não para o outro, é a mesma história lá da saúde mental que a gente estava falando, da saúde, né, integral que a gente estava falando. É o ambiente, é a história, é o quê? É. Então, traz para você, para entender o que aquilo significa para você. E aí você vai exercitando isso. Tá, por que eu estou tão irritada que o livro está fora do lugar? O que isso está querendo dizer para mim? E depois você vai. É um comportamento que você vai tendo. E entra no eu comigo da comunicação intrapessoal. E a hora que você tem clareza disso, aí você tem autenticidade, que é um dos pilares da comunicação não violenta. E essa autenticidade não é pronto, falei, mas é uma autenticidade de você dizer o que precisa ser dito, mantendo a cordialidade, ou se precisar ser mais. Às vezes não é ter sangue de barata, sabe? Não é, ah, tá tudo bem, eu sou CNV. Não, é você se posicionar. Tem hora que você vai, eu não gostei disso. Você precisa se posicionar, mas é ter o entendimento de que o outro tem o posicionamento dele e que daí você vai ter que encontrar o Respeitar. caminho do meio. Sim. Né? Aí volta lá no compreender, não é concordar. Isto posto dentro da CNV são dois pilares importantes lá, que é autenticidade e conexão. Muito bom. Né? E aí fecha um pouco disso. Então, eu levo isso para a comunicação protetiva, mas com uma roupagem diferente, né? Uma roupagem do mundo corporativo, uma roupagem baseada em experiências, né? Uma coisa bastante autoral. Então, eu estou animada com o que pode. Podemos falar, o que dá pra gente falar do livro? Que aí eu vou te fazer uma pergunta que eu Tá. normalmente faço aqui sobre livro, mas me fala o que você puder falar, se Não, quiser, eu vai posso. lá, tá. O livro está no forno, assim, O né? que ele tem de diferente dos livros de comunicação que tem no mercado? Por exemplo, você falou de autoral, me veio esse gatilho dessa pergunta. O livro, ele é um livro de comunicação, que não é um livro teórico de comunicação. Tá bom. Não é como falar mais eficaz, por exemplo. Não é nessa linha. Não, é um livro onde eu vou contando histórias da minha vida profissional e pessoal. Tá bom. E aí relacionando com teorias da comunicação. Então, assim, sabe aqui, o Marshall Rosenberg, olha só, ele fez essa teoria e isso aconteceu aqui. Olha aqui na prática. Olha aqui na prática como Legal, aconteceu. legal. Aí, vou lá numa outra assim, sabe aqui, sabe a Brené Brown, quando ela fala de vulnerabilidade, ela fala tal coisa, olha aqui o que eu vivi. Assim. Então, é um livro que ele vai mesclando as histórias. Boa. Né? Tem uma história até do meu filho, muito bonita, que eu vou fazer um pequeno spoiler. Quando eu falo de comunicação com propósito, eu, em 2015, tive a oportunidade de participar de uma missão humanitária na África. Que legal. E eu fui sozinha, e o Heitor e o Adriano ficaram. Só que o Adriano foi me ajudando ao longo do ano todo, porque a gente pegava doação de remédio, uma série de coisas. Ele foi me ajudando, assim, que a gente falava que eram os missionários de envio e os missionários de suporte, né? E estava até ligado a uma instituição religiosa, mas não precisava ser da religião para ir. Tinha muito mais uma questão de propósito do grupo como um todo do que com uma religião específica. E aí eu fui preparando o Heitor ao longo do ano, porque eu ia ficar bastante tempo fora. Ele tinha 8 anos de idade. Né? Eu ia ficar um mês fora de casa. Eu tirei férias do trabalho para fazer a missão. Então eu mostrava vídeo, já tinham outros grupos indo, tal, mostrava vídeos. E aí eu dizia para ele assim, filho,
A mamãe vai lá e vai ficar esse tempo todo fora lá, porque eu vou levar o que eu sei para ajudar aquelas pessoas a viverem melhor. No alto da minha arrogância, eu achei que eu ia levar o que eu sabia, né? Mas, no fim, eu voltei muito mais do que eu achei que eu podia levar. E aí, eu mostrava os vídeos e tal. Uma semana antes do embarque, Heitor me chama e fala: Mamãe, você não me falou que você está indo lá para ajudar aquelas pessoas a viverem melhor com o que elas sabem fazer? Eu falei: aham, isso mesmo. Pois é, aquelas fotos, aqueles vídeos lá, tem bastante criança lá, né? Eu falei: tem, filho, você viu como tem? Pois é, mamãe, mas elas estão sempre descalças, sem camisa e nunca tem brinquedo com elas. Eu falei: é, boa observação, mas eu sei fazer brinquedo de sucata. Então, eu tenho que ir com você. E aí, como que você fala para uma criança de 8 anos que ela não vai, se ela entendeu exatamente o propósito do que eu ia fazer lá? Então, essa conversa, meu filho tem 19 anos, já aconteceu faz 11 anos. Essa conversa é o maior exemplo que eu tenho de comunicação com propósito, porque não foi o que eu disse para ele, foi o que ele me viu fazer, o que ele viu o pai dele fazer, em função ali de um objetivo, de um propósito, e é nesse sentido que eu trago a comunicação como propósito, nessa perspectiva. Então, essa história é uma história que está no livro. Boa. E aí eu falo, então, aí eu conto, né, falo, então, fulano de tal, diz que propósito é isso, aqui, mas olha só, aqui, olha, uma situação comunicativa, corriqueira da casa, numa negociação ali com o filho, para a criança entender porque que a mãe ia ficar fora tanto tempo e tal. Então, o livro, ele é isso, ele é o tempo inteiro essas histórias, assim, da enfermeira, o dia, eu não vou falar mais, senão eu vou contar Tem tudo. spoiler. Quando sai? Olha, Tem data? ele é meados de março. Março, tá Então, pertinho. aqui, hoje a gente está em 7 de fevereiro, né? 7, 7, 14, 7, quinta-feira vai ser que dia, Fê? Não é essa quinta outra? Qual é o dia? Não a próxima quinta, a outra que vai ao ar esse episódio. Então deve estar ali no final de fevereiro. A próxima quinta ali é véspera de carnaval, né? Na sexta, depois do carnaval. Eu tava Não, 12, 12 é o próximo. E depois- 19. 19. Ah, tá. Boa, 19. Porque o que acontece? Ele já passou por todas as revisões. Eu tô para receber o boneco dele já, que eu até ontem falei para você, eu queria que chegasse para poder levar, para mostrar a Sim. capa e tudo. Mas não chegou. E assim que chegar, eu já vou assinar o relatório de aprovação, Aham. né? Porque eu já fiz os Você não tem a apontamentos. imagem da capa? Tenho. Se você quiser, manda a gente para na edição. Ah, perfeito. Boa. Então eu vou Se mandar. fizer sentido. Faz todo sentido. Porque agora ele já está registrado. Perfeito. E O que é aí. para ser. Isso. E aí, vou até falar o nome aqui, né? Ele chama Bendita Comunicação. Bendita com hífen, que eu gosto de inventar as coisas, lembra que Boa. eu falei? Comunicação. O sucesso está em suas palavras. Só que na capa do livro tem um trocadilho, que tem mãos, meio apagado, meio riscado, e aí palavras maior. Legal. E dentro do livro eu falo quais são essas palavras, as ditas, as não ditas. E eu gosto muito também, eu e as pedras, né? A história das pedras, de comparar as palavras com as pedras, nesse sentido. Porque uma pedra, ela pode ser uma joia, pode ser um enfeite, pode ser um objeto colecionável, como as minhas, mas ela pode ser uma arma. Se eu pegar uma pedra e tacar na tua cabeça, eu vou te machucar. Sim. E a mesma pedra que tá lá, aquele quartzo rosa desse tamanho que tá lá na minha, não esqueci o nome daquilo, na Escrivaninha sala, lá, na não, no mesa? rack da sala lá, tem um quartzo rosa desse tamanho que era do meu tio Rubão, inclusive minha prima me deu e eu chorei horrores quando eu ganhei. Ele já morreu também, infelizmente. E tem uma história dele no livro. Se eu pegar aquela que me enfeita, que me deixa tão emocionada, e que tem um valor tão grande para mim, e tacar aquela em você, ela a pedra é a pedra. O que você faz com ela é que muda. E a aqui, história que você conta sobre ela. Né? e aqui que está a sua decisão. Então eu digo que comunicação é decisão, comunicação é escolha. É escolha. A palavra que eu escolhi agora para falar foi porque eu deixei de escolher tantas outras. E não escolher as outras é uma escolha. Então eu falo o tempo inteiro disso. E para mim isso é a tecnologia mais humana.
mais humana que tem essa comunicação deste jeito. Então, eu estou muito feliz com o livro. E tem mais uma coisa. Alguns capítulos têm hora da prática. Então, eu pus exercícios que as pessoas podem fazer, que elas podem, algumas escrever até no próprio livro, outras podem pegar numa caderneta, um caderninho, né? Um bloquinho de notas para fazer os exercícios, porque é um livro assim, ele não é um livro para quem quer aprender comunicação, teorias de comunicação. Ele é um livro para quem quer se comunicar melhor. Boa. Pô, quem não? Quem não? Muito bom. 2 pedidos finais. Primeiro é um nome de livro que vem na tua mente que ajudou você a enxergar o mundo de forma diferente. Só o nome do livro. E o segundo pedido é para você deixar uma mensagem para quem quer ter uma melhor comunicação, para quem quer olhar a comunicação de uma forma diferente, ou qualquer mensagem que tiver no teu coração, aí olha ali para a câmera e é a hora. E no finalzinho também, por favor, coloca aí teus contatos e tudo mais, como que o pessoal chega no livro, a gente vai pôr a imagem e tudo que tiver de link também. Nossa, um livro só? De pronto vieram 2 na minha Então cabeça. manda 2, manda o nome dos 2, Tá. que eu gosto de anotar o nome de livro. Beleza. Eles são até bem conhecidos, né? A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, que me abriu as portas dessa questão da vulnerabilidade como uma força e não como uma fraqueza. E O Monge Executivo. Porque eu entendo que o Monge Executivo, ele traz exatamente essa jornada interior, principalmente de quem está na liderança, para você, né? Quanto mais você se conhece, melhor você se comunica. Sim. E essa é a minha mensagem. Quanto mais você se conhece, melhor você se comunica. Porque você consegue se proteger sem atacar o outro. E aí o outro se sente protegido também e cria-se uma relação. Isso vale para relacionamento, para trabalho, para amigos, vale para a vida. Muito bom. Carol, obrigado por estar aqui, por compartilhar. Desejo todo o sucesso do mundo para o teu livro, para os teus projetos. E vamos divulgar aqui, vamos colocar os links. Pergunta como que o pessoal te acha também sobre o teu trabalho, para a gente encerrar esse papo aqui. Eu tô super feliz. E tô olhando lá que a gente estourou só um pouquinho do tempo. A conversa estava boa. Mas tinha contexto, né? Sim, Isso que é então tá. A importante. comunicação fluiu. Estou muito grata por esse convite. As pessoas me acham nas redes Carol Fanaro, Legal. LinkedIn, Instagram, Carol Fanaro. Boa. Tem o site www.carolfanaro.com.br e o livro vai estar na Amazon, nas livrarias, assim que ele for, que a gente finalizar aí essa parte. Aí a gente atualiza os links Isso, aqui também. Então, vou fazer questão de te informar quando vai ser o lançamento. Por favor, quero aparecer lá. E vai ser um prazer. Muito bom, valeu. E você que acompanhou aqui, eu não tenho dúvida que a gente vai sair daqui se comunicando de uma forma no mínimo diferente, como eu falei lá no começo. E eu te agradeço pelo teu tempo, pela tua atenção. E por favor, curte esse episódio, compartilha lá no grupo da família, porque muita coisa do que a gente conversou aqui pode, inclusive, melhorar e elevar o nível das nossas relações. E quando a Carol também estiver lançando o livro, se fizer sentido para ti, vai ser em São Paulo? São Paulo. Tiver em São Paulo, aparece lá. Sem dúvida nenhuma, faz total diferença prestigiar as pessoas que colocam o tempo ali em projetos que podem sim mudar a nossa vida, tá bom? Valeu, obrigado, até o próximo episódio. Obrigado. Curtiu? Eu curti. Boa. E você, Passou curtiu? rapidinho. Passou, né? Eu tava até atenta lá, mas